Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade aqui à nossa série tratando basicamente da notação de Einstein e um pouquinho de cálculo tensorial. A gente basicamente entender algumas características e propriedades dessa maneira de você reescrever algumas operações de álgebra linear e cálculo vetorial. Então, na aula de hoje a gente vai discutir o símbolo de Levi-Civita, né? Que é também chamado de símbolo totalmente assimétrico em outros lugares. Cuidado, tomar cuidado, porque o tensor de Levi-Civita é outro objeto, você precisa normalizar com a raiz da métrica, né? Para que ele se transforme como um tensor. Então, como a gente não está falando ainda de tensores, né? Então, recomendo aí que vocês diferenciem o tensor de Levi-Civita com o símbolo de Levi-Civita, né? Então, vamos lá. O que vem a ser o símbolo de Levi-Civita? Na aula passada a gente viu, né? A gente definiu que o produto escalar de dois vetores, tá? Vamos supor que eu tenho um vetor V e um vetor W. Ele pode ser escrito na notação de Einstein como V e eu estou escrevendo todos os índices embaixo por enquanto, tá? Quando a gente definir o que é um, um vetor covariante ou vetor contravariante, a gente vai diferenciar aqui a escrita desses índices. Alguns índices vão aparecer em cima, outros índices vão aparecer embaixo, e a gente vai introduzir a operação chamada contração. Aqui a gente só está simplesmente seguindo a seguinte ideia, de que índices repetidos, eles subentendem um somatório, né? Então aqui a gente tem W e esses WI são coeficientes, né? E os WI não, WJ, desculpa. Os WJ são coeficientes e o EJ, ele representa aqui um vetor de base, né? E aí a gente simplesmente multiplica os números, VI, WJ, e pela definição do produto interno de EI com EJ, teremos o delta de J, tá? E o delta de J, ele significa que ele só vai assumir valores iguais a 1 quando I igual a J, isso aqui nos dá VWI-VI ou WJ-VJ. Tanto faz o índice que a gente escolha, sabendo que um dos índices vai ser contraído, né? O nome dessa operação aqui é contração, a gente pode chamar ela assim. A operação contração, de fato, ela vem lá da geometria diferencial, né? Da geometria riemanniana. Mas aqui para o nosso contexto, eu vou chamar isso aqui de contração, então eu vou contrair o índice I com o J, a gente vai ter basicamente esse delta fazendo o I virar J, o J virar I, tanto faz. E aí no final a gente vai ter VIWI ou VJWJ. E seguindo a ideia de convenção de soma, isso aqui significa que para I e J iguais 1, 2 e 3, né? Ou seja, um espaço tridimensional, né? A gente tem um vetor de três dimensões, a gente vai ter V1, W1 mais V2, W2 mais V3, W3. Tá? Aí você fala, nossa, Felipe, mas isso aqui é uma maneira difícil, complicada de escrever produto escalar. Não, a gente vai ver daqui a pouco que quando a gente for definir produto escalar e fazer algumas operações com vetores, por exemplo, o rotacional do rotacional, ou então divergente do rotacional, ou então, sei lá, produto vetorial de dois divergentes, dois rotacionais, quer dizer, e por aí vai, você vai ver que escrever assim vai poupar a gente de muita conta, tá? Muita conta mesmo. Então, beleza. Então, a gente já sabe que o produto interno lá da álgebra linear é isso aqui, né? Basicamente multiplicar as componentes de cada vetor uma a uma, depois somar as três. E a gente obteve aqui, claramente, né, esse valor aqui a partir desse produto interno. Agora a gente vai definir o que é o produto vetorial. Deixa eu vir mais para cá, tá? Então, vamos lá. O que vem a ser o produto vetorial? Então, o produto vetorial, para a galera que não lembra, o produto vetorial é entre dois vetores, tá? A vetor B. A, vamos supor que eu tenho o vetor A, vetorial B, os dois vetores em R3, tá? Vetorial B. A gente vai ter basicamente o seguinte: a gente vai ter A. Aí, primeira coisa que a gente tem que ver, isso aqui vai produzir um vetor, tá? Vamos chamar isso aqui até de C, né? C, o nosso vetor C, tá? Que é o nosso resultado. Esse vetor C, ele vai ser obtido a partir do cálculo do seguinte determinante. Para quem lembra lá da álgebra linear, um pouquinho, você vai botar os vetores unitários E1, E2 e E3. Aí a gente vai ter A1, A2 e A3
B1, B2, B3. B3 e a gente tem que tirar o determinante disso, né? Então, ou seja, esse produto, esse determinante aqui, ele vai ser o seguinte, é 1 que multiplica A1B3, quer dizer, A2B3 menos A3B2, tá? Vou fazer aqui direto, tá? Você não lembra como é que te faz determinante, dá uma olhada aí na revisão de álgebra linear. Segunda coisa, o vetor é 2, que multiplica A3B1 menos A1B3, tá? E pra fazer de cabeça rapidinho, é só você tirar o determinante aqui. E o E3, que multiplica A1B2 e A2B1. A1B2 menos A2B1. Perceba que isso aqui é um vetor no espaço tridimensional, né? E esse vetor, ele tem três componentes. É 1, E2 e E3. Essas componentes, elas somam e subtraem aqui os nossos, os nossos vetores. Então, isso aqui é a maneira que você aprendeu lá em álgebra linear, de como, ou no matéria de cálculo vetorial, que você pode ver na física ou então em matemática, de como calcular um produto vetorial, né? Você tira o determinante dessa matriz aqui que eu estou mostrando. Agora, minha pergunta é, será que tem como a gente usar a notação de Einstein para escrever isso aqui de uma maneira mais compacta e fácil de ser trabalhado? E a resposta é sim, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Presta muita atenção que eu vou introduzir para vocês um símbolo chamado símbolo de Levi-Civita, tá? Deixa eu apagar a tela aqui que ela está dando um pouquinho de lag, tá? Então vamos lá, quem vai ser o nosso símbolo de Levi-Civita? O nosso símbolo de Levi-Civita, ele vai ser esse símbolo aqui, ó. IJ, vamos escrever ele da forma mais geral, tá? I1, I2, e 3. Ele tem vários índices. Dot, 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 né? Três pontinhos e N. Então, isso aqui é um símbolo de Levi-Civita de N, do rank N, né? Eu não sei como é que traduz essa palavra, né? Em inglês é rank, né? Em português eu não sei direito. Mas a questão é o seguinte: aqui eu tenho N índices, tá? No espaço. E esse meu símbolo, ele tem um número de índices aqui em geral igual à dimensão do seu espaço, né? Você pode ter um número inferior. Se você tiver um número superior, ele sempre vai dar zero, tá? Então, se n for igual à dimensão do seu espaço que você está analisando, beleza, o nosso símbolo de Levi deveria estar muito bem definido. Se ele for abaixo, não tem problema, a gente está trabalhando no subespaço. Agora, se eu tiver mais índices do que as dimensões do meu espaço, por exemplo, cada índice desse ele pode tomar alguns valores, né? Se o número desses índices aqui for maior do que o número de valores que os i's podem tomar, esse símbolo aqui vai ser sempre zero, porque você sempre vai ter repetição de índice. A gente vai ver daqui a pouco, tá? E aí a ideia dele é o seguinte, eu tenho esse símbolo, e esse símbolo aqui, ele vai assumir dois valores, ou 0 ou 1, não, na realidade três valores, ou 0 ou 1 ou menos 1, tá? Então esse símbolo aqui, ele vai valer 1 se os nossos índices são uma permutação par, tá? Uma permutação par, vou escrever P2N, tá? Porque lembrando, permutação, o símbolo é P. Eu vou explicar exatamente o que significa isso aqui no exemplo, tá? Mas eu estou definindo ele aqui. Permutação par do seguinte conjunto de números. 1, 2, dot, 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 N, tá? Então, por exemplo, o que é uma permutação par? Eu troco um número de lugar com outro e eu faço isso um número par de vezes. Então, por exemplo, se eu trocar um de lugar com 2 e o 2 de lugar com 3, é uma permutação par. Porque eu troquei números de lugar duas vezes. Se eu trocar apenas uma vez, ele dá menos 1. Menos 1 se se for uma permutação de 2n mais 1, tá? Ou seja, for permutação ímpar dessa coleção de índices, tá? E 0 se existirem IN ou IJ igual a IK para K diferente de J. Ou seja, se tiver repetição de índices, esse nosso índice vai, esse nosso objeto, esse nosso símbolo, ele vai dar zero. Então, isso aqui é a definição dele. Aí você fala, pô, a definição dele é meio confusa, eu não entendi direito como é que pega com ele. Beleza. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, quando a gente fala que o número de dimensões, vou chamar de n maiúsculo, tá? A dimensão do espaço vetorial que você está analisando, vou chamar de em V, vai ser igual a n maiúsculo.
tá? E a gente vai assumir o caso que n igual a n, né, o número de índices igual a dimensão do nosso espaço, que é igual a 3, que é o caso tridimensional. A gente vai fazer um exemplo aqui, tá? E aí eu vou definir para você qual é o valor desses símbolos e depois a gente vai ver onde é que eles aparecem, né? Então, por exemplo, vamos supor que n igual a nzinho igual a nzão igual a 3, ou seja, eu estou num espaço que tem 3 índices, então eu vou ter o i1, o i2 e o i3, que eu vou chamar de IJK, não tem problema nenhum, só para a gente entender. E a dimensão do nosso espaço vetorial é 3. Então, todas as operações vetoriais aqui, o símbolo ele vai poder assumir 3 valores, né? Então, vamos supor que eu tenha o símbolo 1, 2, 3. Esse símbolo 1, 2, 3, onde o primeiro índice é 1, o segundo índice é 2, o terceiro índice é 3, é simplesmente o que define a unidade. Sempre você vai ter que definir quem é o cara que vai ser o primeiro elemento sem nenhuma permutação, que é o simplesmente 1, 2, 3. E aí a gente, em geral, define que o símbolo que tem índices 1, 2, 3, ele é igual a 1, tá? Agora vamos fazer uma permutação simples aqui, trocar 1 com 2. Se eu troquei 1 com 2, a gente vai ter esse símbolo aqui, ó, 2, 1, 3. Beleza? 2, 1, 3, ele vai ser igual. Eu fiz uma permutação simples, uma permutação ímpar, eu não fiz duas, eu fiz apenas uma. Então isso aqui é igual a menos 1. Beleza? Justamente porque eu troquei só um símbolo de lugar. Se eu fizer isso aqui agora, ó, 2, 2, 3. Perceba que eu tenho uma repetição de índices. Eu tenho dois índices de números diferentes, ou seja, o primeiro e o segundo índice, eles são diferentes, são dois índices diferentes que possuem o mesmo valor. Isso aqui dá zero, tá? Por exemplo, agora a gente vai fazer uma outra permutação. A gente vai trocar o 3 de lugar com 2 e o 3 de lugar com 1. Então vai ficar 3, 2, 1. Tá? Como é que eu cheguei nessa permutação? Primeiro eu troquei. Não, na realidade, deixa eu escrever ela direito aqui. Eu vou trocar o 3 de lugar com 2, vai ficar 1, 3, 2. E depois eu vou trocar o 3 de lugar com 1. Então vai ficar 3, 1, 2. Não, 3, 1, 2. Eu fiz duas permutações. Eu troquei o 3 de lugar com 2, depois o 3 vai estar aqui no meio, o 2 vai estar no final, eu vou trocar ele com 1. Então ficou 3, 1, 2. Então isso aqui são duas permutações, isso aqui é mais um, tá? Só para ficar claro. Então é só você contar o número de permutações e reescrever esse símbolo aqui. E por aí vai, tá? Então você vê que a operação com ele é bem simples, tá? Ele simplesmente está te dizendo uma regra de permutação, tá? Esse símbolo de Levi-Vita. Então basicamente ele está te dando uma maneira de você permutar coisas. A gente também poderia ter um n igual a 2, ó. N igual a nzinho igual a 2. Né? A gente vai ter poucas possibilidades. Né? Outro exemplo aqui. Então a gente vai ter o E1, 2, que é igual a 1, né? Porque está definindo a ordem natural, né? Desses índices, a ordem crescente. E aí perceba ó, que se eu trocar 1 com 2, vai ficar assim. Ó. É 2, 1. Só tem essa possibilidade, que vai ser menos 1, que é uma permutação ímpar. Se eu fizer uma permutação par, volta para o E1, 2, né? Porque eu só tenho dois índices possíveis. E aí a gente vai ter os outros dois índices aqui. E2, 0, ou E2, 2, né? Que dá 0, que o índice é repetido. E E1, 1, que dá 0 também. Então a gente pode, por exemplo, representar esses quatro valores como uma matriz, que ela é, na entrada 1, 2, ela é 1. Então primeira linha, segunda coluna, 1, menos 1, 0, 0. Tá? Esse símbolo de duas dimensões, isso aqui a gente vai chamar de epsilon JK, né? Que é o nosso símbolo de um espaço bidimensional, onde você tem dois índices apenas. Tá? E aí a gente vai ter essa representação dele. Esse aqui não dá para representar porque eu precisaria de uma matriz como se fosse um cubo mágico. Né? Eu precisaria de uma matriz que são... Pensa numa matriz e aí eu empilho três matrizes 3 por 3. Eu vou ter uma matriz 3 por 3 por 3, né? Como não tem como representar isso aqui numa matriz só, a gente não representa acima da dimensão 2, não faz sentido representar esse cara como uma matriz, tá? Então ele basicamente ele define para você a permutação desse espaço. Agora, como é que ele surge aqui no nosso formalismo, né, da notação de Einstein? Ele surge da seguinte maneira. Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Na verdade, eu vou definir, né? Produto vetorial na notação de Einstein. Tá? Eu vou usar isso aqui. Isso aqui, na realidade, não é
A gente chama isso de notação de Einstein, mas isso aqui é simplesmente uma maneira diferente de você escrever esse tipo de operações, que a facilita muito na hora de fazer algumas contas usando tensores, né? Então a gente vai basicamente fazer isso aqui. Então presta muita atenção no que eu vou fazer agora. Primeira coisa, quando a gente vai fazer um produto vetorial na notação de Einstein, a gente tem que definir quem é o produto vetorial dos vetores de base. Porque os vetores de base que vão se multiplicar vetorialmente, tá? Porque eles são os nossos vetores. A gente vai expandir sempre os vetores como componentes, né? Os componentes do vetor e os vetores de base. Então, vamos supor que eu tenho um vetor de base I. É I, ou seja, que é um vetor de base dessa primeira base, e eu faço o produto vetorial com o vetor EJ, tá? Perceba o seguinte, vamos supor que esse conjunto aqui é o conjunto IJK, que você aprendeu lá na física, né? Os vetores unitários, IJK, os versores lá que o pessoal da engenharia gosta de trabalhar, né? Versor IJK. O pessoal da matemática também trabalha. E aí a questão é o seguinte, quando eu faço o produto vetorial desses caras, a gente lembra que I com I dá 0, I com J dá 1, né? I com K dá menos 1, e a gente tem aquela tabela, né? Quando você tem a permutação cíclica de JK dá 1, se for a permutação anticíclica dá menos 1. Né? Então, por exemplo, J com I dá menos 1, I com J dá 1. Isso aqui você aprendeu lá no seu cálculo 1, nas suas matérias introdutórias lá da universidade. A ideia aqui é o seguinte, no momento que você multiplica esses caras, a gente vai usar essa propriedade aqui da antissimetria desse símbolo para representar justamente essas permutações cíclicas e anticíclicas. Então a ideia é o seguinte, vamos supor que esse cara aqui seja um dos vetores unitários, esse aqui seja outro. Se I for igual a J, dá 0. Se J for uma permutação cíclica de 1, 2, 3, ou seja, uma permutação par, né? A gente vai ter mais 1. Se eles forem permutação anticíclica ou permutação ímpar, vai ser menos 1. Então isso aqui nada mais é, gente, na nossa definição geral, isso aqui vai ser definido da seguinte maneira. Ele vai ser um EK, uma outra coleção de subíndices, porém ele vai estar multiplicado pelo símbolo totalmente antissimétrico, aqui, que é o nosso símbolo de Levi-Civita. Epsilon de IJK. Então vamos ver o significado disso aqui, vamos fazer alguns exemplos com isso aqui para você visualizar que isso aqui faz sentido. Exemplo. Vamos supor que eu tenha o vetor unitário da primeira coordenada multiplicado pelo vetor unitário da segunda coordenada. Então o que a gente vai ter aqui? É K multiplicado por epsilon de 1, 2K. Beleza, pessoal? Os únicos números que a gente tem é o que se define, o 1 e o 2, né? O que significa quando a gente tem dois índices repetidos? Isso aqui é um somatório. Então vai ter E1 epsilon de 1, 2, 1 mais E2 epsilon de 1, 2, 2, beleza? Mais E3 epsilon de 1, 2, 3. Beleza? Sempre, tá, gente? Sempre que você tiver dois índices repetidos, está subentendendo um somatório. E agora ficou claro por que isso aqui representa tranquilamente a ideia do produto vetorial entre dois vetores de base. Olha só, eu tenho um vetor 1, 2 multiplicando vetorialmente. Eu defini que a multiplicação vetorial do vetor de dois vetores unitários, ele vai ser um terceiro vetor unitário com índice k multiplicado, ou seja, somado, né, que a gente está subentendendo a soma, com o símbolo totalmente antissimétrico de Levi-Civita para os índices I, J e K. E aí o que a gente vai fazer? A gente simplesmente substitui. Ó. No exemplo eu vou ter o E1 multiplicado com E2, vai dar 1, 2 no I, J, e aí a gente vai ter que somar no K, porque o K está repetindo, e aí a gente, pela nossa convenção, se repete e soma. E aí olha que interessante que vai acontecer. 1, 2, 1, 1 se repete. Esse índice aqui é 0. Então não tem esse termo aqui, ou seja, não tem nenhuma componente no E1. 1, 2, 2, também 0, porque está repetindo 2. Agora sobra 1, 2, 3. E 1, 2, 3 é 1. Né? Esse cara aqui é 1. Porque a gente viu lá na nossa definição de símbolo totalmente antissimétrico que 1, 2, 3 define o número 1. 1 vezes E3 vai dar o E3. E aí a gente tem exatamente a nossa propriedade de produto vetorial, que é E1 vezes E2, E1 vetorial E2, dá E3. Tranquilamente a gente obteve isso. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer agora um que
que vai dar um número que vai dar negativo. Vamos fazer E3 com E2. Tá? E3 vetorial com E2. Então vamos ver como é que vai ficar. A gente simplesmente repete a definição. EK. Lembrando que esse índice aqui eu posso chamar ele de qualquer letra. Então eu vou chamar ele de outra letra. Vou chamar de E-alfa. E-alfa, Y, 1, 2. Lembrando que se aqui é alfa, ali também tem que ser alfa. Tá? Esses índices aqui, gente, ele pode assumir qualquer tipo de letrinha. Tá? Tem livros que usam letras gregas, tem livros que usam letras é, 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 romanas, tem outros que usam o alfabeto indo-arábico e por aí vai. E aí eu posso usar, por exemplo, alfa para índices que vão de 1 a 4 e ABC, né, que é o nosso alfabeto que a gente tem, para índices que vão de 1 a 3. E tem muito isso nos livros de teoria quântica de campos. Então é bom você se habituar que esse índice aqui pode ser qualquer coisa, tá? E aí ele vai definir o que, que esse índice significa, geralmente na parte inicial do livro. Então vamos lá. E aí a gente tem isso aqui, ó, e aí vai ficar facinho, né? Como é que isso aqui vai ficar? Vamos fazer rapidão. Primeira coisa, a gente vai ter um somatório, né? Então vai ficar 1 epsilon. Não é 1, 2 não, gente. Tá errado isso aqui. Aqui é 3, 2, desculpa. 3, 2, né? Então epsilon 1, 3, 2, 1. Beleza? Mais epsilon ou 2. Epsilon. Isso não é epsilon, gente. Não sai o negócio. É 2. Epsilon de 3, 2, 2. Né? Mais 3 epsilon de 3, 2, 3, né? Vamos lá. Isso aqui vai ser zero, pelo mesmo motivo que o índice está repetido. Isso aqui vai ser zero, porque o índice está repetido. E aí vamos ver agora quantas permutações eu tenho que fazer nesse conjunto de números, de maneira que eu volte no 1, 2, 3. E aí eu sei basicamente qual é o número de permutações, se o número é par ou é ímpar. Então, para voltar no 1, 2, 3, ó, eu troco 1 com 2. Então vai ficar 3, 1, 2. Então vamos lá. Só escrever aqui. Ó. Vai ficar 3, 1, 2, a primeira permutação. Depois eu troco 1 com 3, vai ficar 1, 3, 2. E depois eu troco com o 2 com 3, que vai ficar 1, 2, 3. Perceba que eu tenho 3 permutações. Eu tenho que fazer 3 permutações para voltar para o 1, 2, 3. Se eu tenho que fazer 3 permutações, esse número aqui é menos 1. Tá? Então eu poderia ter só trocado 1 com 3 aqui também. Tanto faz. O número é ímpar do mesmo jeito. Tá? Se eu trocar só 1 com 3, eu teria uma permutação só e daria 1, 2, 3. Então isso aqui dá o menos 1, tá, pessoal? Então, se ele é menos 1, eu vou multiplicar o menos 1 pelo nosso vetor, e aí a gente vai ter, ó, E3, terceiro vetor, vezes o E2, segundo vetor, ele vai ser igual a menos E1. Então isso aqui são as regras de produto vetorial, né? Quando você multiplica, ó, o J, o K com o J, dá menos 1. Quando você multiplica o I com o J dá K, né? Dá mais um K. E por aí vai. Tá, pessoal? Então, gente, essa aqui é a ideia desse tensor, tá? Para a gente finalizar aqui algumas propriedades dele, eu vou mostrar para vocês como calcular o produto vetorial de dois vetores. E a gente vai fazer aqui, ó, da mesma maneira que a gente fez com aqueles vetores A e B. Então, para a gente calcular A vetorial B, na nossa notação de Einstein, vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou ter A, e aí eu escolho um índice para representar o somatório que tem no A, com os vetores de base, e eu vou tirar o produto vetorial desse vetor com B, tá? Vou colocar outro... Gente, esse índice aqui pode ser qualquer índice, você pode escolher I, J, K, tanto faz, tá, gente? O importante é você manter a consistência indicial, que é o que a gente viu na primeira aula. Os coeficientes, eles saem, tá? Os coeficientes, eles saem. Então vai ficar AI, BJ do lado de fora, porque eles são números, eles não multiplicam vetorialmente, e a gente vai ter um produto vetorial aqui, ó. É I vetorial é J, né? Que são os dois vetores de base. E aí, pela nossa construção, isso aqui vai dar AI BJ, BJ, Epsilon, que é o símbolo de Levi-Civita, I, J, K é o nosso terceiro índice, e aí ele vai sobrar um EK aqui, porque isso aqui tem que dar um vetor. Então, cada componente desse nosso vetor, ele é determinado por essa combinação aqui, ó, dos nossos
dos nossos vetores, né? Então isso aqui vai dar um vetor C, tá? C é o nosso vetor que vai dar com isso. Então como é que a gente opera para ver se isso aqui vai dar o mesmo resultado que a gente obteve lá em cima com o produto vetorial que eu fiz usando determinante? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou calcular qual é a componente C1 desse nosso vetor aqui. C, tá? Que é a primeira componente. Então eu vou querer que eu tenha C1 é 1. Quem é o nosso componente C1 é 1, tá? Quem é esse cara? Então a gente vai ter que fixar o 1 aqui, ó. Beleza, pessoal? O 1 vai ter que entrar aqui, tá? E aí entrando o 1 aqui, a gente vai ter o seguinte, eu tenho que calcular aqui agora, ó, esses índices são livres, eles podem correr em 1, 2, 3, e a gente vai ter dois somatórios, né? E aí vai ficar assim, ó. Vamos ver se vai dar a mesma coisa que a gente vai ter lá. Então vamos lá. Vai ficar assim. Presta muita atenção. Aqui vai ficar o seguinte. Só para ficar certinho aqui. Vamos lá. Aqui vai ficar E1. E1. Beleza, pessoal? Depois disso vai ficar assim, ó. Eu vou fixar o I igual a 1 e a gente vai correr aqui o somatório, tá? Esse cara aqui vai ser sempre 1. Já vamos fazer uma análise aqui para a gente poupar a conta, porque senão a conta vai ficar bem grande aqui, ó. Tá vendo que o K é igual a 1? 1. Se eu botar 1 no lugar do I, vai ficar 1, 1. Vai dar 0. O I, ele pode ser ou 2 ou 3. Assim como o J pode ser ou 2 ou 3. Então vamos ver as possibilidades que a gente tem aqui que não vão dar 0. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem algumas possibilidades aqui. Primeira possibilidade é que o I seja 2. Então a gente vai ter A2. E que o B, automaticamente, se o B for 2 também, vai dar repetição de índice, que vai ficar ε2, 2, e vai dar 0. Então a gente tem que ter que o B tem que ser igual a 3. Beleza? E isso aqui vai multiplicar por qual o coeficiente de Levi-Civita? Qual símbolo? Vai multiplicar pelo símbolo onde o I é 2, o B é 3 e o K é 1. Então esse índice é o 2, 3, 1. Mais, porque é um somatório, né? Vamos somar vários índices, vários deles vão dar 0, não vou escrever todos. Você pode fazer todos na mão, mas não é necessário, porque a gente sabe que quando repete dá 0. Então a gente pode usar essa característica aí para simplificar nossa conta. E o segundo símbolo que vai aparecer é quando o A for 3 e o B for 2. Né? E o nosso índice de Levi-Civita aqui, ele vai aparecer, o nosso símbolo vai aparecer como 3, 2, 1. Então perceba o seguinte, ó. Eu fixei o E1, né? Isso vai dar a nossa componente C1, que vai ser a nossa componente do nosso vetor, tá? Então, quando a gente está falando da primeira componente do nosso vetor, que é, obviamente, ele vai ter três componentes, porque ele é um produto vetorial, a gente viu isso, né? Lá no começo da aula eu falei para vocês. Agora a gente vai ver se isso vai se igualar com a primeira componente que a gente viu lá no começo do vídeo. Se você quiser, você volta para ver se vai bater. Você vai ver que vai bater, né? Então a gente vai ter aqui, ó, C1, Y1, ou E1 na realidade, né? Que é o elemento da base, vai ser igual ao elemento da base. Agora perceba, ó, 2, 3, 1, eu tenho que fazer quantas permutações aqui para isso aqui voltar no 1, 2, 3? Né? Vamos ver aqui o número de permutações que você tem que fazer. O 2, 3, 1, eu tenho que trocar o 1 com 2, 1, 3, 2, e depois eu troco o 2 com 3. Perceba que eu preciso fazer duas permutações para voltar no 1, 2, 3. Logo, isso aqui é uma permutação par, esse símbolo aqui é mais 1. Porque eu fiz um número par de permutações dos índices para voltar no 1, 2, 3. Então ele vai dizer que esse sinal aqui é demais. A2, B3. Beleza? Agora esse aqui, ó, tem que fazer uma permutação para voltar para 1, 2, 3. É só trocar 1 com 3. Então se ele é uma permutação ímpar, esse cara aqui vai para o menos 1. Então vai ficar menos A3B2. Mas isso aqui é exatamente o objeto que a gente obtém calculando o primeiro componente do produto vetorial lá daqueles três parênteses. Então, ou seja, esse símbolo aqui ultra compacto, ele representa todos os termos do produto vetorial. Então, por que essa notação aqui é vantajosa? Em vez de eu escrever 9 não, na realidade eram 6 termos de um produto vetorial, eu escrevo apenas uma expressão. E essa expressão, ela carrega toda a informação do produto vetorial. Tá? Então, eu não preciso construir elemento a elemento do produto vetorial para ver que isso aqui tem a mesma propriedade do produto vetorial. Eu carrego toda a informação dele nesse símbolo aqui, nesse desenho. Beleza, pessoal? Então é isso. Na próxima aula a gente continua. Valeu, pessoal, e
Até a próxima.